do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade, divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 34, volume 4, dia 9 de abril de 1901. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade, Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates e creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se desse estado, com o agregado de meu refrão, que meu estado não é mais a vontade de Deus e por isso Jesus não vem. E ia pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu doce Jesus, meu paciente Jesus, saindo de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que dava medo, me disse: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia certamente a vontade de Deus. Ela disse, né? E ele de novo: pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta a gravidade de Nosso Senhor que naquelas palavras que disse sentia toda a força da sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por essas palavras que não fazia outra coisa que chorar, especialmente recordava a gravidade com o qual Jesus me tinha falado e não me atrevia a dizer-lhe: vem. Agora, estando durante o dia nesse estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio e com aspecto doce, tudo mudou em comparação com a manhã e me disse: minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isto, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus bendito, como querendo distrair-se, disse algumas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que não estando bem arraigados no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte as secam. E ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e portanto a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes, que não estão bem arraigadas no tronco da árvore da obediência. Isto é, no tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda a obediência. Ante as tribulações, os infortúnios súbitos secam, e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Então, Jesus, ele está aqui, né? É assim, no começo ela está bem nervosa, né? Por causa do estado dela, de privação, né? Na plenitude dos delírios. Aí ela acha que não é mais a vontade de Deus. Aí Jesus veio sério, perguntando se, né, o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? E ela sabe muito bem, né? A vontade de Deus. E ele diz: então faça isso. A vontade de Deus. Aí ele estava muito bravo, né? Estava grave. E nas palavras ela sentiu toda a força da palavra, não só criadora, mas também destruidora. Né? Ela sentiu muita força nas palavras de Jesus, que não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido, aí amargurado por essas palavras que não fazia outra coisa que chorar, especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado e não me atrevia a dizer-lhe: vem. Aí ela fez a meditação sem chamá-lo. E aí ele voltou, né, depois da tarde, e disse: que ruína, que destruição está por acontecer. E aí ele disse que há certos fervores e certas virtudes que se assemelham a arbustos que nascem, mas como não estão bem arraigados nele, né, na pessoa de Jesus, acabam secando rapidinho quando vem uma geada ou qualquer tempo, né, intempérie. E muda. Nunca chega a ser uma árvore feita.
Então, são certos fervores de pessoas e virtudes que não estão bem arraigados no tronco da obediência, que não obedecem, né, do jeito verdadeiro, né, que não estão unidas a Ele, na pessoa dele. Então, aí qualquer tribulação, infortúnio, dificuldade seca, né? Então, são pessoas que vão fazer certas coisas, mas vem alguma dificuldade e elas não conseguem mais fazer, né? Seca. Então, são pessoas que não estão firmes em Jesus Cristo, não estão firmes no propósito daquilo que estão fazendo, né? Então, elas têm outros motivos. Não é, né, o motivo por causa de Jesus. Então, é por outros motivos, às vezes pessoais, que quando elas veem uma dificuldade, eu não vou fazer mais não. Não vou mais, né? Então, muda, seca, não vale a pena, né? A pessoa tem um fervor para fazer, mas qualquer coisinha que acontece, alguém fala alguma coisa, ela já seca. Então, não chega a produzir frutos para a vida eterna. E no outro trecho, 19 de abril de 1901, Lamentos pela privação, Jesus consola e explica-lhe sobre a graça. Continuo meus dias privada do meu adorável Jesus, ao máximo vem como sombra ou como raio. Meu pobre coração está sobremaneira amargo, sinto tanto sua privação que todas as minhas fibras, nervos, ossos, até as gotas do meu sangue me contendem continuamente e me dizem, onde está Jesus? Como? Você o perdeu? O que você fez que ele não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará, tendo perdido a fonte de toda a consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos? Tendo ficado privado daquela luz que mais que fio elétrico penetrava os mais íntimos esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia e curava nossas chagas, tudo é miséria, tudo é esquálio, tudo é tétrico sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação como maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Senhor, quando me custa te haver conhecido, e a que alto preço me faz pagar pelas passadas visitas. Agora, estando nesse estado, por breves instantes se fez ver e me disse, minha filha, sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo a tu, com razão e de estreita necessidade, tudo o que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pelo qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente. Porque estando embebida de mim e cheia só em parte de mim mesma, então não se estão em paz. Então não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem não só em parte, mas em tudo. E tendo me arrependido de minha dura situação, acrescentou, também eu no curso da minha paixão senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o do Pai e do Espírito Santo, isto que sofrer para divinizar em tudo a cruz. Tanto que contemplando-me a mim, contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outro. Então, ela não está toda, né, embebida de Jesus. Em parte somente ela se sente embebida dele. E aí, por isso ela tem essas contendas, né, no coração dela. E aí tem que possuir inteiramente, né, para não ser torturada. Tem que possuir em tudo, né, ele fala, né, que sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo a tu com razão e de estreita necessidade, tudo o que forma teu ser não pode estar sem mim, a graça, né. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente, porque estando embebida de mim, cheia só em parte de mim mesmo, então não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem, não só em parte, mas em tudo. Então, a graça que ela possui é parte dele, não é ele inteiro. Então, ela precisa possuir ele inteiro, né? E aí ele fala que no curso da paixão, ele sentiu também abandono, para poder divinizar em tudo na cruz, né? Esse sentimento de abandono era para a maior glória de Deus. E é isso, aí ele está ensinando para ela esse sentimento, né? De oferecer como ela ofereceu mesmo, a privação por amor dele, né? E ela vai receber essa pessoa, ele está permitindo que ela passe por isso, para depois ela valorizar quando ela tiver a vida divina dela, né? Totalmente, né? Quando ele falar para ela, estou todo em ti, dentro de ti, eu estou aqui, não saí. Então, para ela valorizar quando ela tiver de verdade Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 9 de abril de 1901.
Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates. E creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Meu Deus. Tivesse querido desvincular-se deste estado, com o agregado de meu refrão, que meu estado não é mais vontade de Deus e por isso Jesus não vem. E ia pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que dava medo, e me disse: O que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia: Certamente a vontade de Deus. E ele de novo: Pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta a gravidade de nosso Senhor que naquelas palavras que disse sentia toda a força de sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por essas palavras que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado e não me atrevi a dizer-lhe: Vem. Agora, estando o dia neste estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio e com um aspecto doce. Tudo mudou em comparação com a manhã e me disse: Minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isso, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto eu estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que, não estando bem enraizados no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e secam. E ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e, portanto, a moldar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem arraigados no tronco da árvore da obediência. Isto é, no tronco da árvore de minha humanidade, que foi toda a obediência. Ante as tribulações, os infortúnios, súbitos secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Então a Luísa estava numa situação complexa aqui, né? Estava delirando e dizendo disparates. E ela falou: Eu creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Ela estava numa situação bem de sofrimento, né? E aí Jesus apareceu bem, assim, severo, porque ela falou que queria sair. Ela falou, né? Tivesse querido desvincular-se deste estado. Tipo assim, né, não estava firme ali na a vontade dela, tanto que Jesus falou: O que você acha que eu teria feito se eu estivesse na sua situação, sofrendo desse jeito? E ela falou: Certamente a vontade de Deus. E aí ele fala para ela: Então faz isso também, mas com muita seriedade. E ela ficou bem abalada, né, com o que ele falou. Era tanta gravidade que naquelas palavras que disse sentia toda a força de sua palavra, não só criadora, mas destruidora. Aí ela entendeu, né? Ele quando fala, abre tudo, né? A gente entende, né? Tipo assim, se a gente tá no estado, por exemplo, de tá, não tá entendendo alguma coisa, basta uma palavra e a gente já entende. Ela entendeu que ela tava nessa. Ela falou: eu tô com esse agregado de que Jesus não vem. Então, acho que isso que meu estado não é vontade de Deus, por isso que ele não vem. Aí ele veio e já deixou tudo esclarecido. Não é porque não é vontade de Deus o estado dela, mas por causa que era necessário mandar os castigos, por isso que ele não vinha. Aí aí ele vem e fala das virtudes, né? Muito interessante isso que ele falou. Há certos fervores e certas virtudes que se semelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, tipo
uma planta, né, que nasce perto de uma árvore e aí cresce e vai lá para cima, só que não tem raiz profunda. E aí qualquer ventinho derruba por exemplo, a gente coloca às vezes numa árvore uma orquídea ali, aquele pé de orquídea que gruda ali, mas ela não tem a raiz na terra, não tem uma raiz profunda. Então qualquer vento ou chuva forte derruba. Então a pessoa quando ela tem ela tá praticando a virtude, tem fervores, virtudes, eu quero seguir o caminho de Deus, eu quero seguir eu quero a santidade, mas aí, se isso não está bem fixo na, na, na obediência, como ele falou que se não está fixo na obediência, na primeira dificuldade, a pessoa desanima. Então é tipo assim, é só um fogo de palha, não é um fogo de verdade, não. Não tem. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa já desanima. Qualquer dificuldade já desanima. Isso prova, né, se realmente a pessoa está ali por Deus, puramente por Deus, ou se é só fogo de palha. Se cai uma geada um pouco forte, secam, e ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e, portanto, a moldar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. A gente sempre está sujeito às intempéries, né? A situações difíceis, a, a ventos impetuosos, gelados, geada na nossa vida. A gente está sempre exposto. E aí, se você não tem se essa árvore não tem uma raiz fixada, ela vai embora no vento. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem arraigados no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore de minha humanidade, que foi toda a obediência. Ante as tribulações, os infortúnios súbitos secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Jesus não parou diante dos infortúnios, das tribulações, não parou. Então a gente tem que estar fixo nele, né? Imitar ele, fazer como ele. Ele vive em nós, a gente está enraizado na humanidade dele e ser como ele. Lamentos pela privação. Jesus consola e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privada de meu adorável Jesus. Ao mais vem como sombra ou como raio. Meu pobre coração está sobremaneira amargo, sinto tanto sua privação, que todas as minhas fibras, os nervos, meus ossos, até as gotas de meu sangue, me contendem continuamente e me dizem: onde está Jesus? Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda a consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos, tendo ficado privada daquela luz que mais que fio elétrico penetrava os mais íntimos esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia e curava nossas chagas? Tudo é miséria, tudo é esquálido, tudo é tétrico sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação, como o maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Interessante isso, né, que ela falou. Ela está sofrendo muito, mas no fundo, na vontade, ela está resignada e oferecendo a mesma privação, essa dor. Então, a mesma coisa acontece com a gente, né? A Luísa é muito, muito incrível ela falar isso, porque a gente consegue também se ver que é normal, né? Às vezes a gente está passando uma situação difícil e a gente está sofrendo ali, está sentindo ali o sofrimento, mas no fundo você tá resignado, você está aceitando e oferecendo aquelas dores que está passando, aquela dificuldade, a tribulação e tudo. Né? Interessante isso que ela falou. E ainda que no fundo minha vontade me sinta resignada e vou oferecendo sua mesma privação. Senhor, quanto me custa te haver conhecido e que alto preço me faz pagar por suas passadas visitas. Agora, estando neste estado, por breves instantes, se fez ver e me disse: sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo-a tu, com razão e de estreita necessidade, tudo que forma teu, tudo que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim e és torturada continuamente, porque estando embebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, então
não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem não só em parte, mas em tudo. E tendo me arrependido de minha dura situação, acrescentou: também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e com o Espírito Santo. Isto quis sofrer, para divinizar em toda a cruz, tanto que contemplando-me a mim e contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, nos mesmos ensinamentos nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outro. Nossa, incrível, né? Na cruz. Interessante o que ele falou, que ela falou assim, eu estava sofrendo muito, mas no fundo eu estava resignada. Na minha vontade eu estava resignada. E Jesus falou, eu também senti um extremo abandono. Ela estava sentindo esse extremo abandono e sofrendo. Aí ele falou, eu também senti no curso da minha paixão um extremo abandono. Eu senti um extremo abandono. Teve, eu senti. E ela falou que ela também estava sentindo o sofrimento. E a gente sente o sofrimento, sente. Só que no fundo a gente está resignado e está oferecendo esse mesmo sofrimento. E ele falou, eu também senti um extremo abandono. Embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e o Espírito Santo, mas a vontade estava lá unida com o Pai e o Espírito Santo. E aceitando aquele sofrimento, aquele sentir o abandono. Embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e o Espírito Santo. Isto quis sofrer o abandono, ele quis sofrer o abandono. Ele quis sofrer o abandono, esse extremo abandono. Ele estava sofrendo um extremo abandono do Pai, mas ao mesmo tempo a vontade dele estava unida com o Pai. E ele quis sofrer esse extremo abandono, quis sofrer para divinizar em toda a cruz. Tanto que contemplando-me a mim mesmo e contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor. Divinizar ele quis divinizar esse ato, né? Divinizar esse sofrimento, porque ele sentiu, quando ele sente, quando ele vive uma situação, ele diviniza. Ele sentiu o extremo abandono e divinizou esse ato de sentir o extremo abandono. Mas ele estava sentindo o extremo abandono e a vontade estava unida com o Pai. Então a gente ele falou, por isso que ele falou, né, um espelho. A gente faz a mesma coisa, se reflete nele, em Jesus. Ele quis divinizar em toda a cruz, tanto que contemplando a mim, contemplando a cruz, encontrará o mesmo esplendor. Nossa, é muito grande isso, né? A cruz, o sofrimento. Contemplando a Jesus ou contemplando a cruz, encontrará o mesmo esplendor, nos mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderá refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outro. Meu Deus, muito grande. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, nossa, dizia disparates. E creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado. Peraí. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se desse estado, com o agregado de meu refrão, de meu estado não é mais vontade de Deus, e por isso Jesus não vem. Ia pensando o que devia fazer. Esse é o problema, esse é o pensamento de si mesma. Querer ele não é o problema é essas conclusões aqui, né? E a alma começar a duvidar de tudo que ela está vivendo com Deus por causa disso, né? Então, enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério, que dava medo, e me disse: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse na sua situação? No meu íntimo dizia: certamente a vontade de Deus. E ele de novo: pois bem, faz tu isso. Tá vendo? E desapareceu. Era tanta a gravidade de nosso Senhor que naquelas palavras que disse sentia toda a força de sua palavra. Não só criadora, mas também destruidora, né? Então aquilo ali acabou com ela, né? Aniquilou ela, né?
Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por essas palavras que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com qual Jesus me tinha falado. E não me atrevia a dizer-lhe, vem. Engraçado, a gente não é diferente da Luísa. Quando Jesus chama nossa atenção, a gente fica aniquilado e às vezes até chora, né? Pela dor de ter sido chamada a atenção. É muito parecido, né? Se a gente for ver assim, né? É muito parecido. A gente fica assim depois do mal, nossa, deixei chateado, né? E tem toda essa realidade, né? Só que isso é humano. A gente tem que ficar com a palavra de Deus, né? E aí, agora estando durante o dia nesse estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio e com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com a manhã, me disse. Minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. Você vê que Jesus não fica muito preso nisso? Ele vem falar de coisas universais, importantes, da divina vontade, assuntos que é para ela focar também. Você vê que ele não fica assim chateado, magoado, preso naquela conversa anterior, né? Naquela realidade ali. Tudo bem, ela teve aquele momento, ela chorou, ela queria ele. Mas você vê que não fica muito preso nisso, né? Nessa realidade, né? Ele sempre mostra, assim, que os interesses da alma são outros, né? Que ela olha para onde ele olha, né? Então, assim, ele vai falar, enquanto diz isso, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos, tá vendo? Não se trata da pessoa, por isso que não pode pensar em si. Não se trata dela, como se Jesus ficasse, assim, numa relação, assim, só ele e a Luísa, e ficasse assim, ai, hoje a Luísa me magoou, não vou, tô chateada com ela. Ai, hoje eu tô feliz com ela, amanhã eu vou ficar feliz com ela, eu vou. Tipo assim, como se fosse uma coisa assim, só dos dois, né? Você vê assim que o não pensar em si é justamente abraçar as coisas universais, as causas de Deus. Ele sempre vai falar disso. Ele não vai ficar nessas coisas, né? Então, assim, eu tô magoada com a Luísa por causa do jeito que ela falou. Por isso, por ela estar chorando, eu não vou mais. Né? Ela ficava pensando que tudo girava assim em torno dela, né? E não era, né? Jesus estava zangado, com aspecto sério, preocupado com o mundo. Então, com as almas, né? Com realidades muito importantes ali, né? Então, a alma não pode pensar em si mesmo no sentido de culpa, no sentido de pensar que Deus não ama ela, né? Que Deus abandonou ela, entendeu? Que a própria privação de Jesus tem a ver com o mundo também, tem a ver com a humanidade está fazendo, tem a ver com ele ter que castigar o mundo. Então, se tem a ver com esses trabalhos de Deus muito sérios que Jesus também está. Naquele momento, né? Ele se priva também dela para poder castigar. Então, assim, tem a ver com preocupações maiores, universais, da divina vontade, né? Então, a alma não tem que ficar pensando que Jesus é rancoroso, ranzinza, e fica presa a esses detalhes de sentimentos, né? E a alma não deve pensar em si mesma, né? Nunca, né? Nunca. Mas confiar plenamente em Deus, no amor de Deus, que nunca abandona ela, né? Então, que tem um motivo justo para Jesus não estar falando. Entende? Sempre tem um motivo justo para aquele momento ter privado ela. Sempre tem um motivo justo para isso, né? E que a gente tem que ficar com ele, né? Considerar ele, né? Respeitar esse tempo dele também, o trabalho que ele está fazendo, né? Então, aí, ó, pra você ver, enquanto eu estava nisto, eu via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus, bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores, e que, não estando bem enraizados no tronco, o vento impetuoso, uma geada um pouco forte, secam. Ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos a impere e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem arraigados no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda obediência. Ante as tribulações, os infortúnios súbitos secam e jamais chegam a produzir frutos para a vida eterna. Então Jesus fica muito triste, né, com as almas que se propõem a fazer um bem, né, mostra aquele fervor, aquela euforia, aquela alegria, chora diante de Deus, reza fervorosamente, parece estar muito animada na caminhada, mas basta um problema, alguém puxar o tapete dela, chamar a atenção dela, o padre trata ela com frieza, basta alguma coisa ser contrária ao que ela gostaria de fazer na igreja, e ela esfria, ela seca, acaba com ela a situação, arrasa ela, né?
Basta ela não ser ali tratada do jeito que ela gostaria, que ela já quer sair da paróquia, quer mudar, quer ir embora, para de ir, para de caminhar, e aí vai por vício, tantas coisas. Basta isso, né? Então mostra assim que nunca foi por Deus, né? Foi por ela mesma, né? Foi por algum interesse, por alguém, né? Para ser bem visto, para ser considerado, mas nunca foi por Deus, não foi firmado na obediência à palavra de Deus, não foi Deus o motivo dela estar fazendo aquele trabalho, buscando viver naquela virtude. Não é por Deus a base, não é para Jesus que ela olha quando ela pensa na virtude. Quando ela pensa na virtude, ela pensa que assim o padre vai gostar, assim as pessoas vão elogiar, assim vai ser bonito. Então sempre tem alguma coisa humana envolvida ali no objetivo dela, né? E aí ele fica muito triste com essas pessoas, né? Que nunca pode produzir nada de verdade a vida delas por causa disso, porque elas não pode confiar nelas, porque elas mudam com o tempo. Se tudo for favorável para elas, elas estão felizes com Deus. Se for desfavorável, elas abandonam e chutam o balde, né? Então eu fiquei pensando, olha que importante que é na divina vontade quando a gente, mesmo nas tempestades e dificuldades, a gente permanece igual, confiando em Deus, porque está reparando por todas essas almas, né? Dando glória para Deus, né? Essas almas, Deus não pode fazer essas coisas na vida delas, Deus não pode testá-las dessa forma, porque são testes que Deus manda, né? Ele fala que os ventos é para purificar melhor o ar, né? Então, é um teste que Deus manda para melhorar, né? Sempre para um bem maior. É como se a divina vontade quisesse expandir no interior da alma, né? Mas ele não pode fazer essas coisas, confiar em quem por qualquer coisa está mudando, por qualquer coisa está volúvel, né? E deixa a caminhada, né? Então, é um ato poderoso de reparação, né? Como a Aline estava falando no testemunho dela. Quando a pessoa permanece fiel a Deus, né? Independente das dificuldades, de ter luz ou não ter, de ter momentos de deserto, de privação. Isso é muito importante, né? Porque tem que passar todos esses humores, a alma tem que passar por todos esses humores, esses estados de ânimo, porque foi o de Jesus também, né? É muito importante, né? Ela passar por tudo isso e permanecer fiel. Jesus também passou por isso. Jesus sentiu verdadeiramente, a gente nem sente o que é o abandono de Deus, mas Jesus sentiu o abandono de Deus real, como um condenado mesmo ao inferno, como se fosse um condenado. E nós não sentimos o abandono de Deus, né? Mesmo a pessoa no pecado, ela não sente o abandono de Deus, assim. Ela não sente todo o peso da culpa dela, do que ela está fazendo, né? Você vê que ela não sente isso. Mas Jesus sentiu a pena de um condenado verdadeiramente, né? Para que ninguém sentisse. Ele sentiu, né? Um abandono verdadeiro, né? Então, assim, e ele foi obediência nesse momento também. Ele não blasfemou contra o pai dele, né? Ele não duvidou, né? Mesmo parecendo que estava sendo jogado no inferno pela justiça de Deus. Parecia que estava ganhando a sentença de inferno naquele momento, né? Ele estava sofrendo como condenado, mas nesse momento mais controverso, que você fala, como que o Filho de Deus é tratado dessa forma? Parece que o próprio pai deu as costas para Jesus. Isso é muito controverso. Isso é uma coisa muito assustadora. É uma coisa assim que qualquer pessoa no lugar de Jesus ficaria desesperada. Eu estou sendo abandonada pelo próprio Deus, né? Então, assim, parecia ser uma coisa assim, sabe? Alguém jogado à própria sorte, né? Ele sofreu esse sofrimento enorme que nós não temos ideia da profundidade que é isso, para que nós não sofrêssemos esse abandono, né? Então, assim, ele nos priva e nos permite situações assim também. E quando a alma confia nele, isso é muito importante, né? A alma confia nele como se já tivesse a resposta sem ter a resposta, mas já confia nele, né? Isso é muito importante mesmo, sabendo que tudo que ele faz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? E são fiéis à sua palavra. Então, lamentos pela privação. Jesus consola e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privada de meu adorável Jesus. Ao mais vem como sombra ou como raio. Meu pobre coração está sobremaneira amargo. Sinto tanto sua privação que todas as minhas fibras, os nervos, meus ossos, até as gotas do meu sangue me contendem continuamente e me dizem: Onde está Jesus? Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos? Tendo ficado privada daquela luz que mais que fio elétrico penetrava os mais íntimos esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia e curava nossas chagas? Tudo é miséria, tudo é esquálido, tudo é tétrico. Sem ele, como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignada e vou oferecendo sua mesma privação, como o maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura.
Ah, Senhor, quanto me custa te haver conhecido e que alto preço me faz pagar suas passadas visitas. Então é muito bonito, né? Não é feio isso, né? É muito bonito a alma, Jesus ser tudo para a pessoa de verdade, né? De modo que ela não fica sem ele, né? Isso é amor, né? É, isso é amor, é o que eu posso dizer. Porque ela tá resignada, né? Ela tá resignada. Ela tá aceitando o que tá acontecendo. Mas ela tá sentindo falta dele. Isso é lindo, né? Então, é assim mesmo que tem que ser a nossa vida com Jesus, né? É assim mesmo. Eu vejo que isso é relacionamento, amor, dependência, né? É, ele ser importante para você, porque se ele não é importante, você não sente falta, você não faz questão, né? Mas ele é tudo para ela, né? Ela não quer dar um passo sem a luz dele. Isso mostra uma dependência, uma confiança absurda, um amor muito grande, né? Que não é indiferente ao ser amado, né? Então é muito bonito, é muito bonito. Ela só não pode duvidar. O problema vai ser eu pensar em si, né? Começar a duvidar que o estado dela é a vontade de Deus, né? E começamos. É aí que tá o problema. É aí que tá o problema, né? Sendo minha graça parte de mim mesmo, possuindo o ator com razão e de estreita necessidade, tudo que forma em teu ser não pode estar sem mim. Então, é o próprio. Jesus fala que a necessidade da pessoa é ele. Se ela necessita de luz, é ele que está pondo isso nela. Ele está pondo nela a necessidade dele. Ele está pondo nela a sede dele. Então, é o próprio Jesus que está fomentando isso na pessoa. É aquilo que eu falei do vazio, o vazio sentindo sede, o vazio clamando pela plenitude. É o que todo mundo busca, mas infelizmente acha que é na droga, na bebida, em tantas coisas. Preencher esse vazio que é de Deus. E quando tem uma alma que está sentindo esse vazio e só quer Ele, e entende que Ele é tudo, perfeito, né? Perfeito. Essa é a razão pela qual tudo se pede a mim e é torturada continuamente, porque estando bebida de mim e cheia só em parte de mim mesmo, tá vendo? Então, não se estão em paz, pois só têm paz e ficam contentes quando me possuem não só em parte, mas em tudo. Então, isso mostra que Jesus é tudo para a pessoa. Ela não fica, tá bom, mais ou menos Jesus, né? Tô sentindo falta aqui, mas eu faço outras coisas para distrair minha cabeça. Não, ela não olha para outra coisa. É tudo. Ela quer tudo. Ele é tudo para ela, né? É muito bonito. É a vida que temos que ter mesmo. Também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e com o Espírito Santo. Tá vendo que Jesus passou por isso? Isto que sofri para divinizar em toda a cruz. Tanto que contemplando-me a mim, contemplando a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, os mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual poderás refletir-se continuamente, sem diferença entre um e outro. Então é perfeito, né? É perfeito isso, não tem nada de errado nisso, né? Isso é o desejo do tudo, né? É você não fica numa caminhada assim, mais ou menos com Jesus e tá bom, né? Como se isso não é tão importante ele totalmente assim. É mais ou menos, né? Como se fosse uma coisa assim, não, mas quando ele é tudo pra você, ele importa. E que você leva a sério mesmo a vida com ele. Se você levar a sério mesmo, você vai ter isso, né? É isso que eu tô pensando. É isso que eu tô pensando. Amém?